Olá, gente! Já estamos de volta com o nosso programa Fala Paraná, aqui na Rádio Paraná Oficial, toda quinta-feira aqui com vocês com 2 assuntos sempre super importantes, falando sobre saúde, comportamento, falando de tanta coisa boa que a gente sabe que vocês gostam bastante e a gente ainda mais. E como vocês sabem, ali no primeiro bloco a gente falou sobre a viagem e a longevidade, como foi importante a nossa conversa, hein, Érica, né, com a psicóloga, quanta coisa Demais. a gente aprendeu, como Agora a gente... eu já sei como é que eu vou envelhecer, que vou viver muito, com qualidade, vou rejuvenescer. Isso mesmo, né? O importante é envelhecer com qualidade de vida e colocar um pouquinho, né? Todas as, assim, a importância que você tem nessa vida mesmo para poder ser uma pessoa melhor a cada dia, se conectar. A gente viu que as viagens na natureza, elas trazem uma renovação da energia. E, claro, gente, a gente já aproveita, então, já nesse assunto da longevidade para falar sobre o cuidado com os nossos idosos. Bruno Butenas é CEO da Geração de Saúde Cuidadores de Idosos. Muito obrigada por estar aqui com a gente, né? De se dispor aí do seu tempo para estar com a gente nesse segundo bloco, Bruno. Eu que agradeço o convite. Obrigada. E a gente sabe, né, Érica, Bruno, que nessa época de mudanças de temperaturas, a gente, as crianças, até os animaizinhos de estimação, todo mundo sofre, né? É rinite, é sinusite, é Tudo febre, quanto é tipo de it. gripe, é covid, é tudo que tem, bronquite, tudo que é it, como diz a Érica, a gente acaba pegando aí por conta dessas mudanças bruscas de temperatura. E claro que a gente sabe que a saúde dos idosos, ela é também muito comprometida nessa época, né, Bruno? E o Bruno tá aqui porque ele é um especialista para falar no assunto, né? Tanto é que cuida com carinho de cada idoso, né, Bruno? Conta um pouquinho pra gente, então, sobre esses cuidados. É isso mesmo, né? Essas mudanças rápidas, tanto de calor como frio, acredito eu, né, Bruno? Exatamente, a gente cuida de mais de 170 idosos por mês, então a gente tem uma preocupação muito grande em fazer um calendário de programação para poder orientar bem os cuidadores para cada época do ano. Como, por exemplo, agora a gente está na época de frio e a gente sabe que os cardíacos e os hipertensos acaba tendo uma descompensação maior, principalmente nessas extremidades de temperatura. Então agora no frio já é importante no dia a dia a gente monitorar os sinais vitais. Porém, na época de frio é ainda mais importante porque pode ter uma descompensação maior e é importante a gente ver logo no início, porque o problema é menor, né? Depois que tem um AVC, acaba tendo um infarto, aí as consequências são mais graves. Então a ideia é sempre a gente monitorar de maneira preventiva e principalmente agora no frio ter uma preocupação ainda maior com isso, garantir que o aparelho tá regulado, tá funcionando, tem pilha, porque senão fica aquela questão assim, eu monitoro, mas eu não sei se ele tá funcionando direito. Aí não adianta muita coisa também. Então é importante ter essa preocupação de que os aparelhos estejam bem calibrados para que nos primeiros sinais e sintomas de alteração procure um médico e possa tratar ainda no início. E a gente sabe que, né, as próprias pesquisas apontam mesmo sobre essa mudança brusca de temperatura e essa queda na saúde, né, Bruno? O que a gente pode pensar, assim, de antemão, né? Como cuidar desses nossos idosos e do porquê que eles, sim, são mais suscetíveis? Certo, então o ideal do cuidado com o idoso é justamente para a gente manter a autonomia dele, então não esperar ele ficar acamado, cadeirante, óbvio, essas pessoas também vão ser cuidadas, mas a gente tem uma preocupação antes de chegar nesse estágio de fortalecer a parte física, a parte mental deles, para que ele fique menos suscetível a ter essas doenças. É óbvio, o idoso ele vai ter uma imunidade mais baixa, porém, a gente pode, ao longo da vida, cuidar da saúde para que mesmo que ela diminui com o passar do tempo, a gente ainda tenha uma imunidade alta. Como é que a gente pode fazer, então, esses cuidados? O que você indica para que a gente faça essa prevenção? Olha, além daquela questão de hidratação e alimentação, que é muito importante, tem a questão de praticar atividades físicas e atividades cognitivas. Apesar de todo mundo saber o que precisa ser feito, porque esse não é o segredo, todo mundo sabe o que precisa ser feito, é a questão de realmente a pessoa vivenciar aquilo, porque tão importante quanto a gente saber o que a gente quer, é o que a gente não quer também. Então a gente tem muitos cuidadores, muitos filhos que presenciam isso diariamente, a negligência de cuidar da saúde aos longos dos anos, o estado que a pessoa ficou. Então é a gente se preocupar através desses exemplos que a gente tem de não, eu vou me cuidar, eu vou praticar atividade física, para quando eu chegar nessa idade eu ter uma autonomia maior. Porque eu tenho hoje pacientes com 97 anos
totalmente independentes, não usam fralda, não tomam medicamento, são lúcidos. Óbvio, tem aquela dificuldade de marcha natural da idade, mas se locomovem. Então, essa é a preocupação. Eu sempre falo, eu quero viver até os 100 anos, rico, feliz e saudável. Então, a gente precisa ter algumas posturas, porque tudo é consequência, né? Sim. Óbvio, tem a parte genética, que a gente não está dizendo que ela não é relevante, ela é muito relevante sim, mas a gente precisa se preocupar com o que a gente pode fazer para cuidar da nossa saúde e quando chegar nessa idade, ter uma autonomia maior. Que não é nenhuma questão de, vou ter cuidador, não vou ter cuidador, é uma questão de saúde e bem-estar. Como que eu quero estar nessa terceira idade? Porque mesmo que eu tenha cuidador, mas eu não estiver bem comigo mesmo, porque eu não tenho a mesma autonomia de antes, os filhos já não têm a mesma confiança de antes, então eu já não consigo mais sair sozinho, mas a gente pelo menos está bem dentro de casa e bem consigo mesmo, tanto a parte mental quanto a parte física. Entendi. E a parte física acho que é a principal, né, Bruno? Porque, assim, a gente precisa ter em mente que o exercício físico, ele faz muito bem, né? Aqueles idosos, por exemplo, que precisam de fisioterapias, né, Bruno? Precisam fazer ali diariamente, tomar esses cuidados. Eu queria, então, que você comentasse um pouquinho com a gente sobre esses cuidados que vocês têm com esses idosos nessa fase mesmo, até nessa questão mesmo de exercícios, né? Porque a gente sabe que não é qualquer exercício também que uma pessoa idosa pode fazer, né, Bruno? Até porque tem várias limitações ali do corpo, tem a questão do cansaço, né? Coração, tem a questão de se machucar, talvez, né? Uma lesão muscular. Então, como que é esse cuidado? Muito importante comentar sobre isso, porque não é uma questão de só vou praticar atividade física e vou começar. Não, principalmente nessa terceira idade, a gente precisa ter uma preocupação maior. Então, eu sempre falo, o cuidado do idoso, ele não é um cuidado individual. É o cuidador, é a físio, é a nutri, é a psicóloga. Não, é uma equipe multidisciplinar. Como que a gente encara lá na geração de saúde esse cuidado? A gente não orienta simplesmente fazer atividade física por fazer. A gente dá de cortesia para as famílias a visita da físio, onde ela avalia as limitações e as necessidades de cada paciente e recomenda atividades mais simples para fazer no dia a dia com o idoso. Nunca para substituir o papel da físio, mas para complementar. Como você mesmo disse, na maioria das vezes são 2, 3 vezes na semana que ele acaba tendo fisioterapeuta e nos outros dias ele acaba não fazendo nada. Então a ideia desse cuidador é manter a autonomia do idoso, estimulando ele nos dias que a físio não for. E por que é tão importante fazer essa fisioterapia, tomar esses cuidados? Eu sei que os idosos ali da minha família, muitas vezes eles acabam caindo no banheiro, os ossos eles enfraquecem nesse período. Seria nesse sentido? Sim, inclusive tem aquela questão que naturalmente a gente vai perder massa e força muscular ao decorrer da vida. Então, quanto antes a gente começa a se preparar, porque isso é gradativo, independente da pessoa, ao decorrer do tempo ela vai perder massa e força muscular, que aí sim acaba tendo esses problemas de queda, que acabam levando a pessoa a ficar acamada, cadeirante, e até tem alguns estudos que dizem que depois que a pessoa cai e fratura e fica acamada, a expectativa de vida dela diminui para 2 anos. Nossa. Então, é muito importante a gente estimular o corpo enquanto ele ainda é jovem para fortalecer esse corpo, porque ao decorrer do tempo, naturalmente ele vai perder força. Então, é importante cuidar dele antes, e é óbvio, tem pessoas que não começaram a cuidar. Então, em algum momento, essas pessoas vão precisar cuidar. E, às vezes, ela só precisa de um incentivo, né? A gente sabe, o idoso, muitas vezes, ele não quer sair de casa, ele não quer fazer mais nada, ele já perdeu o sentido da vida. Então, é bom a gente criar essa rotina de atividades para ele se sentir útil. Olha que interessante. E a musculação é muito importante, né? É um dos exercícios físicos mais eficazes. Isso, porque existem várias questões, até como a questão da sarcopenia, que vem com essa questão da terceira idade, que a gente vai perder força muscular e vai perder o equilíbrio. Então, se a gente faz essa fisioterapia de maneira preventiva, a gente, inclusive, não vai fazer exercícios aleatórios, a gente vai fazer exercícios de acordo com a maior limitação daquele idoso, e sempre respeitando todos os diagnósticos. Então, se é hipertenso, se é cardíaco, se tem diabetes. Inclusive, nessa visita que a físio faz, ela faz várias orientações que não é simplesmente só chegar e fazer exercício. Precisa monitorar os sinais vitais para ver se a pressão, a saturação, os sinais vitais estão normal, porque senão a gente, ao invés de ajudar, acaba prejudicando o quadro clínico daquele idoso. É verdade. Sabe que a minha avó, ela tem a físio, ela faz um monte de exercício. A gente fez lá para ela como se fosse uma academia lá na sala, sabe? Aí ela tem aquela bola, sabe uma bola? Ela faz os exercícios. Gente, ela tem 97 anos. E você precisa ver como ela é atleta. Ai, que legal, Ó, desde os 60 ela começou a fazer basquete, vôlei, ela começou a participar lá das atividades da terceira idade,
da igreja e como isso contribuiu para que ela tenha qualidade de vida, para que ela tenha sanidade mental. Você vê, ela cozinha, ela faz bolo, ela faz pão e eu fico impressionada, porque são 97 anos, Eliane. É muita É quase coisa. uma centenária. É muita coisa. Mas por quê? Realmente, tudo que você está falando aí funciona na prática. E ela cuida, é isso que você falou, de ter essa consciência. Não é filho que cuida, não. Não. Ela foi indo aos médicos, e daí tudo que foi sendo indicado, ela foi fazendo. Então, a gente vê a diferença na vida dos idosos que praticam. Isso é saúde ativa, né, Érica? Isso que eu ia falar. Porque eu acredito assim, que quanto mais ativo, tanto psicologicamente como fisicamente, um idoso, ele vai ter menos problemas de saúde lá na frente, né, Bruno? Porque assim, a gente sabe que não é porque tem que esperar ser idoso para ficar doente. A gente precisa já, quando a gente é jovem, tomar todos esses cuidados, principalmente aí nessa questão, né, do exercício físico, da boa alimentação, para sim ter um bom período ali na parte da melhor idade. Como a Érica mesmo falou, a avó dela tem 97 anos, super lúcida, faz os exercícios, toma, né, o que precisa tomar, tudo certinho. E aquilo que você falou, a questão de estimular a mente, a memória. Muita leitura, pintura, sabe? Gosto de fazer sempre aquelas pinturas em quadros. Isso é muito bom, Isso bom. estimula muito o cérebro também e evita até que o idoso possa ter um problema de demência. E sobre isso que você comentou da sua avó, é importante essa questão do grupo de apoio, como tem a questão do basquete e várias outras atividades que pode fazer em conjunto, porque eu falo que o principal problema dos idosos é que eles primeiro desistem aqui para depois o corpo desistir também. Então, esses grupos de apoio influenciam essa pessoa a ficar ativa e ela tem um porquê, porque ela quer contar as histórias dela, ela quer conversar. Com os colegas, né? E essa geração de ferro não quer mais conversar com um jovem, adolescente. A geração de ferro quer conversar com a geração de ferro. Então, são pessoas da mesma idade, que estão passando por momentos semelhantes. Então, esse grupo de apoio faz com que incentive esse idoso a se manter ativo, porque a maioria das vezes o que acontece, eu só quero assistir televisão, eu só quero ficar deitado, hoje eu não quero levantar. E vai atrofiando, né? Exatamente, porque ele desistiu primeiro aqui. Porque se ele tem esse grupo de apoio e a Mariazinha tá me esperando pra gente falar de como foi a semana dela. Ela vai, ela tem esse empenho e é importante que o idoso, laços, né? que o idoso queira ir, que não seja uma obrigação, porque tudo aquilo que é obrigado a gente faz mais ou menos. Então, quando há esse interesse genuíno do idoso às vezes não é pelo exercício físico que ele vai, é pela conversa, mas o útil acaba unindo ao agradável. Mas você acha que isso tem a ver com o temperamento também da pessoa? Porque tem pessoas que elas não gostam, elas preferem ficar em casa, preferem realmente ficar sozinhas. E olha, vou te falar, é difícil você conseguir convencer, colocar na cabeça a importância de tudo isso que você está trazendo. Exatamente, que aí é uma questão que a gente pode fazer a nossa parte, mas não pode fazer a parte da pessoa. Então, realmente, se a pessoa ela já... É mais introspectiva, né? E é uma pessoa lúcida que não quer, não tem como a gente forçar aquilo, tem que ser algo natural, é óbvio. O cuidador, ele tem algumas estratégias para ajudar a convencê-lo, mas não tem como obrigá-lo de fazer. Até porque é uma questão, né? Depois de 80, 90, 100 anos, a gente vai obrigar a pessoa o que ela deve ou não fazer? Eu acho que já passou do ponto. É uma questão de... Hoje é muito mais importante a gente respeitar as vontades desse idoso, é óbvio, demonstrando toda a preocupação e às vezes o incentivo é aquela questão, eu não gosto de ir pro hospital. Então, beleza, então vamos tomar aguinha, vamos se alimentar da maneira correta, vamos monitorar sinais vitais, administrar os medicamentos para não precisar ir pro hospital, porque se você não faz isso, a probabilidade de você ir aumenta. Mas tem os que são birrentos, não tem? Eles fazem, você que trabalha, só deve ter lá. Né? E aí, que tipo de estratégia que a gente tem que ter? Que dicas você daria para os familiares nesses casos? Cada quadro clínico ele tem as suas particularidades, como por exemplo a questão do Alzheimer, né? Muitas vezes fica uma pessoa mais violenta, mais agitada, tem a questão da síndrome do pôr do sol, que a pessoa acaba
ficando mais agitado nesse período, não dorme bem às noites, passa a noite inteira acordado e acaba trocando o dia pela noite. Então, cada um desses diagnósticos, a gente pode utilizar uma estratégia diferente. Como, por exemplo, a questão do Alzheimer, não é a gente mandar, até porque ativa muitas questões primitivas por parte do cérebro, conforme ele vai se desligando, vai ficando as funções mais primitivas. Então, é aquela questão, não tem como obrigá-lo de fazer, mas a gente pode orientá-lo para que ele se sinta no controle e ele está fazendo por conta própria. Então, é aquela questão, hoje é dia de fazer físio. Podemos fazer agora? Não, agora eu não quero. Então, que horas a gente vai fazer? 4 horas da tarde? Então, tá bom. Esperou, deu 4 horas da tarde, chegou, olha, você disse que 4 horas da tarde a gente ia fazer os exercícios. Vamos fazer? Então, essa questão de orientar e conduzir, deixando essa pessoa no controle. Mas para cada quadro clínico existe... E é aquela situação bem que legal. não é só a questão de... Até me perdi no que eu ia falar. Vamos continuar. Então, você estava falando do Alzheimer, que daí eles têm que acreditar que eles estão no controle da situação e não que eles estão sendo mandados. E lembrei do que eu ia falar, que é a questão que o idoso, naturalmente, ele vai ter suas próprias particularidades. Então, o que funciona para um, não necessariamente funciona para outro. Por isso que eu sempre falo, o cuidador ele precisa ter uma caixinha de ferramentas e conforme ele vai trabalhando em várias famílias, ele acaba aumentando essa caixinha de ferramentas dele para poder convencer o idoso a fazer aquilo que precisa ser feito, como a questão, assim, às vezes até de medicamento. Eles não querem tomar o medicamento. Então, esse cuidador, ele acaba tendo uma caixinha de ferramentas que ele vai testando, esse aqui funcionou, esse aqui não funcionou, e cada paciente vai ter suas próprias particularidades. E eu acho que também, Bruno, né, a questão da confiança, porque eu vejo, assim, os idosos, eles precisam confiar, porque senão daí eles já não tomam, eles não querem fazer, eles não querem ir. Como que vocês lidam com isso, assim? Porque a gente sabe que é toda uma... Né, se cria uma amizade, se cria um laço de confiança com esse idoso. Uma psicologia, né, também tem que se usar pelo que você falou. Exatamente isso. Como que vocês trabalham tudo isso? Essa questão da confiança, a gente acredita que é a questão do tempo, no sentido do quê? Primeiro tem que acontecer uma afinidade, uma empatia entre o cuidador e o idoso, e conforme essa pessoa vai cuidando no dia a dia, é com o tempo que a gente vai criando essa confiança. Principalmente os idosos que já estão calejados da vida. Sim. Então, eles são muito desconfiados. Então, é só a questão do tempo para essas pessoas irem se habituando e tendo um alinhamento do que precisa ser feito e acaba gerando essa confiança por parte do idoso. Aí é aquela questão, a rotatividade do cuidador acaba sendo um problema, porque aí a gente não tem esse vínculo e essa confiança. Então, vocês procuram trabalhar diretamente com uma pessoa que vai lá e vai acompanhar esse idoso, isso? Exatamente. A ideia é que seja sempre os mesmos, mas é uma relação de 3 partes. Então, a qualquer momento a família pode aumentar ou cancelar, o cuidador pode aumentar ou cancelar e a empresa tem o papel do quê? De intermediar essas partes, no sentido que a família cancelou, o cuidador vai ficar sem plantão? Não, a gente providencia um outro paciente para ele. O cuidador de idoso ficou doente, a mãe faleceu, teve um imprevisto. A gente vai deixar a família sem cuidador? Não, a gente providencia uma outra cuidadora. Então, a ideia é que seja sempre os mesmos, mas a família ainda assim tem essa tranquilidade de se eventualmente tem um problema, tem a empresa para fazer essa gestão. Deixa eu perguntar para você a respeito dos vírus de gripes. Agora tem se falado muito na vacinação, aí os idosos são prioridade, né? E tem que fazer essa vacina. Como é que vocês trabalham isso? Vocês aplicam a vacina também? Vocês vão até a casa? Vocês têm algum convênio nesse sentido? E qual que é a importância da vacinação na melhor idade? A gente tem um grupo com mais de 1.000 cuidadores e a gente vai passando algumas informações para eles conforme o nosso calendário e o nosso planejamento. Então, agora a gente sabe que está naquela campanha de vacinação dos idosos contra a gripe, que eu tenho 2 assuntos muito importantes para falar sobre isso, que é a questão de tão importante quanto o calendário do idoso estar atualizado e ele estar com todas as vacinas em dia, mas é importante o cuidador que está indo na casa desse idoso também estar com o calendário de vacinação atualizado. Então, é de ambas as partes, porque é aquilo que a gente sempre fala, né? O idoso, a gripe para o idoso é sempre diferente para a gente que é mais jovem pela própria questão de imunidade. Então, é o mesmo vírus, mas ele tem reações diferentes porque a imunidade da pessoa está mais baixa. Então, a gente como profissional e como cuidador, tem esse compromisso de estar bem
para poder cuidar bem. E a outra questão que era importante comentar é que na pandemia a gente focou muito nisso, que era aquela questão de todos os profissionais, antes de chegarem na residência, levavam uma roupa extra, antes de entrar, trocava o sapato, ia direto pro banheiro, lavava a mão, trocava de roupa, e aí sim assumia o plantão, porque tinha preocupação sobre o Covid. Algo que hoje em dia a gente percebe que se perdeu um pouco a importância, sendo que os vírus continuam. Pode não estar mais tão forte a questão do Covid, mas todos os outros vírus continuam. Inclusive, muitos desses cuidadores acabam indo de transporte público, em horário de pico, onde tem aglomeração, as janelas ficam fechadas, tem gente resfriada. Sim, né, gente? Isso é horrível, Nossa, né? Tem que ter todo aglomeração esse de vírus e bactérias ali dentro. E aí, quais são as orientações que vocês passam, então? As orientações permanecem as mesmas. Que não é porque a pandemia passou que aqueles cuidados deixaram de ser adotados. Pelo menos não deveriam. Então, toda essa questão de levar uma roupa extra, trocar antes de entrar o sapato, lavar a mão, é importante para evitar essa contaminação do idoso, porque é aquela situação, a gente tem uma imunidade muito maior. Então, é muito mais fácil para a gente superar uma gripe, coisa que às vezes pode levar ao internamento do idoso, às vezes até o falecimento. Claro. Então, o cuidador, ele tem essa responsabilidade e tem que ter essa preocupação. Ô, Bruno, eu queria te perguntar uma coisa. A gente sabe que pessoas mais, assim, idosas, não sei se vocês também acham isso, mas tem gente que não gosta muito, né, da questão da higiene, aí no frio, aí aquela preguicinha pra tomar o banho, e a gente já tá falando sobre higiene, sobre essa questão aí de vírus, de tudo mais. Falando, eu lembrei do meu avô, sabe o que ele falava? Ele não tomava banho todo dia, ele falava, não, filha, não tome, não precisa. Eu falava, por quê, vô? Porque gasta a pele, gasta demais a pele. Olha, tomando banho 2 vezes por semana, tá ótimo. Daí eu achava assim, uma pessoa, porque a gente morava em Cruzeiro do Oeste, mas é um lugar quente, que sua tanto. Sim. Mas eu acho que era meio cultural. Antigamente as pessoas, né, da época dele, não tomavam tanto banho. Ele falava, gente, eu não sei por que vocês tomam banho todo dia. Isso faz um mal. Vai perguntar pros médicos, pros especialistas. Fica passando sabonete. Ele falava, você fica usando ali sabonete todo dia e colocando água quente. Por que você acha que o vô tá bonito desse jeito e não aparenta a idade? Falta de banho, vô? Porque o vô não toma banho todo dia. Olha, siga essa dica de ouro, minha filha. Mas você não seguiu, né, amiga? Não, de bom. jeito nenhum. Bruno, e é bem isso, né? Os idosos Amiga, têm o que isso. você acha do Não, tá cheirosa. Essa Érica. Mas mas é verdade, gente. É bem isso, porque a gente sabe, né, Bruno? Vocês devem conviver com isso também. Porque eles têm uma resiliência, né, ao banho, ainda mais no frio. E como que é a orientação, então, para quem tem idosos em casa? Até questão de horário mesmo, de temperatura do banho, porque a gente sabe que a pele fica mais sensível também. A gente sabe que a higiene, ela é extremamente importante, né, para a saúde também, né, de todos. E como a gente tá falando do idoso, como que é feita toda essa orientação? Porque também tem que ter esse cuidado, né, Bruno? Com certeza, até porque às vezes a consequência disso são infecções urinárias que acabam levando até a internamentos hospitalares. Então eu vou dar uma dica para qualquer época do ano, porque não é somente no frio, óbvio. No frio existe uma resistência maior. Vai querer aqueles dias frios, você toma banho todo dia, amiga? Você toma, Bruno? 0 grau. Eu duvido, tem dia que a gente não toma. Uma coisa que eu não consigo é dormir sem tomar banho. Não, gente, olha, eu confesso, Bruno, quando faz aquela friaca, às vezes um dia assim, não, é o frio mesmo. De vez em quando eu falo, gente, hoje não dá, tá muito frio, só amanhã. E eu dou uma pulada. Assim, é costume já. Preciso tomar banho. Uma sugestão que eu dou para os cuidadores de idosos, que é aquela questão da caixinha de ferramenta, é a questão de ter um aquecedor. Por quê? A gente sabe, essa mudança abrupta de temperatura acaba criando cada vez mais um estímulo de não quero ir tomar banho. Então, uma maneira que a gente tem de facilitar esse processo, inclusive aquela questão de o ambiente aquecido, seria 10 a 15 minutinhos antes de ir pro banho. Ligar esse aquecedor, deixar ele ligado para esquentar o banheiro e aí só depois disso levar o idoso. Só que mesmo assim, existe a resistência por parte do idoso. E aí é aquela questão de negociar cada caso um caso. Então, exatamente, existem pessoas que, olha, a gente tem um compromisso e todos os dias precisa dar banho, porque é uma questão de rotina. Conforme a pessoa passa a não tomar banho e a gente vai aceitando, vai tolerando, a gente cria uma rotina
Sim. sobre isso. Mas não, eu tô falando daqueles dias muito frios, assim, sabe? Aquele frio absurdo. Gente, eu tenho dó dos velhinhos. Se a minha avó fala assim, não, filha, hoje eu não vou tomar banho que tá frio demais. Eu falo, tá bom, vó, então hoje você não toma, mas amanhã daí Vai você tomar. toma de dia. No horário ali que tiver então, mais é isso que eu queria quente, saber, a questão do sabe? horário. Ali, horário tipo meio-dia, 2 horas da tarde, no máximo até umas 3, que né, tá calorzinho. Como você falou, ligando o aquecedor. Porque, gente, dá dó também, porque eles sofrem. Ah, com Sim. Eles sentem mais frio que a gente. Sim, com certeza. então é isso, precisa avaliar cada caso ao caso, mas não é uma questão, se não tomar banho é tão grave quanto não tomar o medicamento no horário. Não, a gente precisa avaliar cada caso, mas também não é uma questão assim, vou deixar o idoso 2, 3, uma Não, semana não sem tomar pode. banho. Não A pode, gente né, pode gente? abrir exceções, dependendo do dia, mas além dessa questão do aquecedor que facilita convencer o idoso a tomar banho, é a questão de criar uma rotina com horário. Então a gente sempre fala, no período da tarde é o ideal, porque a temperatura tá melhor. Exatamente. Então, e criando essa rotina, a gente cria um hábito de sempre dar banho no mesmo horário, e aí, independente da evolução do quadro clínico, como isso virou uma rotina, a gente acaba conseguindo seguir. O problema é, nunca teve rotina, contratou um cuidador de idoso agora para criar essa rotina. Aí a gente tem um problema, porque aí a gente tem bastante confronto dessa questão do que eu fazia antes sem cuidador e o que eu faço agora com o cuidador. Que às vezes a gente entende até essa preocupação dos idosos de aceitarem o cuidado, é porque eles têm medo de perder essa autonomia. Então, às vezes não é uma questão de, eu não preciso. Não, é medo de não, mas e minha Vão me autonomia? mandar agora. Como assim? Não, gente, ninguém manda neles, não. Você tá louco que Não vai mandar. pode. Eles são, a gente imagina o patriarca, a matriarca que manda em todo mundo. Tem que ter muito tato pra lidar, né? Exatamente. Então, acho que a principal ferramenta que o cuidador de idoso ele pode ter é um bom relacionamento com esse idoso, e é óbvio, existem idosos muito difíceis de lidar, mas a grande maioria são idosos que, se a gente cria uma conexão com eles, é como tudo na vida, tudo aquilo que a gente tem uma conexão com as pessoas, a gente consegue influenciar para que elas façam aquilo que a gente precisa. E às vezes é até uma questão, abre aspas, chantagem, no sentido de, eu preciso que você vá tomar banho, senão a filha vai pedir pra me trocar. Vamos lá tomar banho. Não, eu não quero que você saia. Eu quero que seja sempre você. Então vamos lá tomar banho. Então é aquela questão da caixinha de ferramentas que pra cada caso a gente usa uma ferramenta e vai testando. Ô, Bruno, você sabe o que eu acho assim que também é muito importante? O amor. Tratar eles com muito certeza, amor, entendeu? Pra eles se sentirem amados, sabe? Com carinho, né? Porque aí eu acredito que dessa forma fica muito mais fácil. A gente fala, vamos lá, dona Eliane, agora tá na hora da sua papinha, tá na hora do seu lanchinho. Eu quero tanto que a senhora se alimente bem pra senhora ficar forte. Vamos lá, comer. Eu acho que é toda a questão do jeito de conversar. Aquilo que você gosta. O que você quer que eu faça pra você? Que lanchinho que você gosta? Você quer o quê? Você quer um sanduichinho em formatinho de coração? Mac com muita Não, isso batata não frita. pode. Eliane, vamos dar um oi pra galera aí, ó. Um monte de gente chegando, acenando aí. Sim. Olha só, a nutricionista Marília Kelda tá aqui com a gente. A nossa cliente. Ô, doutora, dá uma olhada aqui, ó. Eu não pude ir aí, vou deixar eu te falar. Eu não pude ir porque minha agenda tá lotada. Mas, ó, tô seguindo a risca, dá uma olhada. Tá vendo? Menina, ó a Verdade. calça, ó. É verdade, gente, viu? eu dei uma emagrecida boa. Tô seguindo todas as estratégias dela. Claro que tem coisa que a gente não consegue. Mas tudo que a gente pode, a gente tá Mas fazendo, a gente tá viu, fazendo, tá? Principalmente pra Doutora nossa Marília saúde. Kelda, excelente nutricionista. Entra lá, Maravilhosa. segue ela, já marca lá a agenda, que você vai ficar linda, maravilhosa e saudável, minha amiga. Esse é o Saudável. principal, viu, gente? A Deise também, jornalista, está aqui com a gente. Ronaldo Camargo, doutora Café Campo, Raquel, Sônia, Célia, Fábio. Gente, olha só, muito obrigada. Vocês estão acompanhando aqui a nossa live, que legal. Depois vai ficar aí no meu Instagram e também vocês podem acompanhar na Rádio Paraná Oficial, no YouTube. Também fica tudo salvo lá, porque a gente hoje aqui está com o Bruno, gente. Ele é CEO do Geração de Saúde, Cuidadores de Idosos. Olha só, tá dando várias dicas super legais. Você aí em casa tem também um idosinho, tem um vô, uma avó, um pai, uma mãe que precisa de ajuda.
ajuda, a geração de saúde tá aí para cuidar desses idosos, né, Bruno? Com muito carinho, com muito cuidado, com atenção, tratando cada caso como um caso, né? Como o Bruno bem falou pra gente. Como o brasileiro diz, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra Outra coisa. coisa, Só o né? brasileiro que fala isso, não quer dizer nada, mas entendeu? Um caso é um caso, outro caso é outro caso. Exatamente. Não é, Bruno? Né, Bruno? E assim, eu acho que é mais, assim, trazer para essas pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, né, de tomar essa consciência de que, sim, os idosos precisam de cuidados, sim, nós precisamos ter paciência. Eu acho que isso é uma das coisas E principais, outra, né, a Bruno? gente precisa investir. Tira o dinheirinho do bolso, minha filha, entendeu? Porque esse idoso aí, ele bancou você desde pequena. Vocês aí, 3, 4 filhos, 5 filhos, 10 filhos minha avó teve. Ah, pelo amor de Deus, gente, faz uma vaca. Eu falo lá, você sabe que eu sou brava. Eu falo, gente, vocês são em 10. Pra cuidar da avó agora, não adianta, todo mundo trabalha, todo mundo tem sua vida. Ninguém tem a disponibilidade pra ficar... e outras, porque senão daí fica só um filho, fica só um. Ele fica só um, Bruno. É só um que geralmente fica. Os outros ficam tudo de boa, entendeu? E não quer saber de cuidar. E é a manha de todos. Então, vocês têm que fazer o quê? Tá todo mundo bem na vida, todo mundo trabalhou, tem os netos, bisnetos, tataranetos. Façam uma vaquinha, invistam e paguem. Porque isso é bíblico, viu? Tá escrito na Bíblia. Que a gente tem que honrar e cuidar dos nossos antepassados. Para que a sua vida vá bem, para que tudo prospere na tua vida. Então, fica essa dica aí para você. Você vai ver como você vai prosperar ainda mais, vai ficar mais rico, ainda mais milionário, cuidando de quem te deu a vida, de quem estava ali. É verdade. Nossa, você nasceu ali da barriga dela, aguentou você 9 meses, depois amamentou, mas não sei quanto tempo. Verdade, Gente, pelo amor de Deus. Verdade. É ou não é, Bruno? É verdade. É o porque cuidado que tem que ter, né, Bruno? Quanto vale ver quem a gente ama bem e saudável, né? É uma questão que, se a gente não cuidar, é natural, vai piorar. Sim. Então é importante cuidar de maneira preventiva para, além da pessoa viver mais tempo, viver com mais qualidade. Porque o quanto é triste, a gente vê vários casos que já não é mais uma questão de dinheiro. A pessoa, às vezes, tem dias de vida e tá sofrendo. É triste. Então, a ideia é cuidar de maneira preventiva e ter aquela consciência tranquila de que a gente fez o nosso melhor, né? Eu acho que isso é o mais importante, porque a gente sabe, tem muitas famílias no Brasil que não têm condição, é os próprios filhos que vão ter que se revezar nesse cuidado, mas se a pessoa ela se dedicou e tem a certeza de que ela fez o melhor dela, eu acho que isso que importa. O que a gente acaba observando é que muitas pessoas, às vezes, esperam pra valorizar depois que perde. Aí é um problema. A gente tem não é isso, né? Não, gente, pelo amor de Deus, mas foi uma pessoa tão boa. Daí já morreu. Não adianta, que gente. adiantou, ele não Aí cuidou, adianta. né? Tem que ser quando ali, ó, tá vivo, cuide, sabe? E, ó, posso te falar? Fazendo uma vaquinha dá pra pagar. Porque daí não pesa pra ninguém. Mesmo a pessoa, mas a gente não tem condição. Mas se cada um der um pouco, gente, dá certo, a pessoa consegue sim. Não, e é uma questão, às vezes, até de organização da família, porque Organização não tem né? aquela obrigação de, você precisa contratar esta escala. Não, a gente atende várias famílias que têm os filhos que decidiram cuidar e tem os filhos que decidiram terceirizar esse cuidado. Então, a família organiza a escala de acordo com a necessidade deles, e o que os filhos que não conseguem dispor desse tempo para cuidar, contratam o serviço. Então, às vezes, é aquela situação. É profissional um dia sim, um dia não, o restante é toda a família que cuida. A gente atende de maneira totalmente personalizada para cada necessidade. Então, não é aquela questão, custa R$12.000, 24 horas. Não, você pode contratar de segunda a sexta, segunda a sábado, 3 vezes na semana, eventualmente. O importante é a gente criar essa percepção de que é importante a gente cuidar de maneira preventiva, porque depois o cuidado fica muito mais caro. Porque aí é aquela questão, o paciente passa a utilizar sonda, tráqueo, ventilação mecânica. Aí é 24 horas cuidando, né, Bruno? Que não é mais cuidador, é técnico de enfermagem. Então é importante a gente cuidar de maneira preventiva, tanto pela questão da saúde financeira da gente, porque aquela situação, às vezes, no ano, tem famílias que gastam R$200.000 no ano com esse cuidado, que se a gente tivesse a preocupação de, lá no início, cuidar de segunda a sexta, ter uma rotina de atividades, fazer exercícios físicos, monitorar os sinais vitais de maneira preventiva, talvez essa pessoa ela tivesse
diminuído talvez um pouquinho só da autonomia que ela tem hoje, não estaria na situação que ela tá, que o pior é ela tá sofrendo. Eu acho que esse é a coisa que mais incomoda, porque aí não tem dinheiro no mundo que pague, não é a questão do valor. Com certeza. E, Bruno, vocês atendem Curitiba, região metropolitana, ou só Curitiba? Como que é? A gente atende Curitiba e região metropolitana, com a unidade aqui de Curitiba, e a gente tá abrindo uma unidade em Florianópolis. Uau! A outra, a sua sócia teve aqui, lembra que ela comentou? Sim, acho que você estava em Florianópolis, aí ela que veio da entrevista. Isso mesmo. Acho que a gente falou sobre Alzheimer, né? Isso mesmo. A gente quer abrir 35 unidades nos próximos 3 anos, cuidar de 1 milhão de idosos por mês até 2060 que legal. E 100 mil idosos de graça de quem não tiver condição de pagar. Você vai precisar anunciar tudo isso aí, menina. Você vai precisar fazer um plano comercial para vender, para as pessoas saberem que não é visto, não é lembrado, para as pessoas saberem onde que a sua empresa está, como contratar. E a gente está aqui à sua disposição, né? E é um trabalho incrível, né? O portal e o... Então, o nosso programa aqui, tá bom? A gente está aqui à disposição para fazer essa ponte comercial também. Sim. Tá e eu acho que o principal é levar esse trabalho de vocês para todos os cantos mesmo. A gente sabe que hoje a população idosa, ela tem vivido muito mais, né? Então, assim, as pessoas têm precisado mais de ajuda, as pessoas têm cuidado mais da saúde, têm cuidado mais da alimentação, têm os familiares... mais tempo, né? Isso, tem essa preocupação em cuidar melhor desse idoso. O próprio idoso, né, pensa em sua saúde própria. Então, eu acredito, assim, que tem que difundir bastante, né, Bruno? Como você falou, aí a meta é 1 milhão de idosos e com certeza vocês vão conseguir, porque a gente conhece um pouco do trabalho. Eu sempre tô acompanhando vocês, Bruno, né? O Bruno mesmo é o cara da propaganda do negócio dele lá. Eu acho super legal isso, viu, Bruno? Bem bacana mesmo. Continua assim, porque eu acho que quando a gente faz o bem para as pessoas, a gente só cresce e a gente traz isso como recompensa também, muitas coisas positivas para nossa vida, né, Bruno? Sim. E até um dos intuitos de estar aqui, a gente difundir o conhecimento, porque o que a gente pode dar de mais importante para a pessoa é essa questão do conhecimento para ela poder decidir o que ela quer e o que ela não quer, para ela poder começar a cuidar hoje. Então a gente fala, né, de 70 milhões de idosos no Brasil até 2060. É isso que eu falo, tá crescendo cada vez mais. É muita gente. O Brasil está envelhecendo, vai ser uma população de idosos. Como é que a gente vai? A gente tem esse suporte, né, para receber esses idosos no nosso país? Ele tem isso, condições? Né? Tem que ser pensado em políticas públicas e tudo mais, né? Com certeza. Ô, Bruno, agora a gente está caminhando já para o final. Eu gostaria, por gentileza, que você passasse, então, assim, uma mensagem para finalizar a nossa conversa. O que você acha que é importante, assim, para deixar de recado para os nossos ouvintes sobre esse tema que a gente abordou? De cuidados aí com os idosos. Eu acho que eu vou bater na tecla que eu sempre bato, que é a questão de cuidar de maneira preventiva e não esperar ele estar completamente dependente para começar a cuidar. Eu acho que isso é fundamental e principalmente a gente tem filhos, netos que estão acompanhando tudo isso, então que eles passem a cuidar da saúde deles hoje para que haja uma necessidade cada vez menor deles precisarem no futuro e se precisarem não sofram tanto, porque eu falo, o problema não é ter cuidador de idoso, o problema não é ficar idoso, o problema não é ficar dependente, o problema é sofrer com tudo isso. Então eu acho que o principal deveria ser as pessoas focarem na saúde delas hoje para que no futuro tenha uma necessidade menor. Porque até uma das soluções que a gente pretende trazer, eu estou abrindo a primeira, mas eu não consegui inaugurar ainda, é um clube para idosos. Então as pessoas elas não querem ficar mais em asilos, casas de repouso. Então ela quer ir para um lugar onde tenha aquela questão como se fosse uma colônia de férias para adolescentes, mas voltado com jogos, pro né? idoso. Isso é gostoso. Exatamente. Gostoso. Que bacana. Obrigada, muito Bruno, legal. E quem quiser entrar em contato, quais são as redes sociais? GS Cuidadores de Idosos e o número de telefone é 419-9648-4422. E a gente dá um dia de cortesia para a família experimentar sem nenhum compromisso e o nosso contrato não tem carência. Pode aumentar ou cancelar a qualquer momento, porque a gente só quer que esteja com a gente se realmente estiverem satisfeitos e se tiver necessidade. Qual é o telefone? Repete, por favor. 419-9648-4422. Tá certo, Bruno. Isso muito aí, obrigada. Bruno, Eu que agradeço o convite. Gostei demais aqui da nossa conversa, me diverti bastante. Que coisa boa, foi muito legal, né? Esses assuntos Afinal de a gente gosta contas, bastante. quem tá vivo vai envelhecer. Só quem morrer que não vai, né? Então a gente tem que cuidar do nosso a gente tem que envelhecimento. cuidar. Eu sempre falo isso, essa piada, ele acho que ela não gosta muito. Mas é verdade, né? Mas é verdade. Ai, acho que ele pensa assim, a Erika tá agorando a vida da galera. Tô
Tô De brincando. maneira alguma. Gente, brincadeiras à Obrigada, parte, muito obrigada pelo seu carinho, obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, né, por ter estado com a gente aqui nessas 2 horas. Eliane, muito obrigada. Obrigada, Érica. Mais uma quinta-feira aí, né? Concluída com sucesso. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam pelo aplicativo da Rádio Paraná Oficial, YouTube, a TV também, site, todas as redes sociais. Vocês aqui da live do meu Instagram. Oi, Joy, tudo bem? A Janete, a Lely, o Fábio, todo mundo aí, a Célia, todo mundo que nos acompanhou. Muito obrigada de verdade, de coração. Vocês são super importantes pra gente. E Bruno, mais uma vez, muito obrigada. Continue cuidando dos nossos idosos aí com muito carinho, com muita atenção, que vocês, ó, vão sim conseguir chegar lá nesses 1 milhão de idosos, né, Bruno? E para vocês que querem saber mais e querem rever aqui a nossa entrevista, fica tudo no YouTube lá da Rádio Paraná Oficial, tá? E aí no meu Instagram também com a live. A Érica vai colaborar também, coloquei como colaboradora aqui a rádio. E é isso aí, gente. Vão acompanhando aí, porque a gente sempre traz temas super bacanas aí pra gente poder conversar. Mas é isso aí, vamos ficando por aqui, que estamos no final do nosso programa. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada, Érica. Demais da conta por estar aqui comigo. Quando ela chegou aqui, era tudo mato. Olha agora, Alexandre. Olha agora. Ela dominou, você vê a desenvoltura dessa menina. Eu olho e falo, gente, que mil... Mas a gente aprende, né? Ficou muito boa, muito grande radialista, hein? Tá de obrigada, parabéns. Érica, parabéns, de verdade. amiga. Agradeço. Eu admiro, não, tá? Toda virou fera da rádio, essa mulher. Obrigada. Então, gente, um beijo pra vocês. Beijo no coração e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.